Olá, muito boa tarde. É a Semana Maior, assim é vivida a Semana Santa pelos cristãos, a partir do Domingo de Ramos e até à Páscoa, para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Acontecimentos que se fundamentam nos textos da Bíblia e nos dados que a história e as tradições do tempo fizeram chegar até nós e que hoje queremos olhar a partir do Padre João Lourenço, que é biblista e está hoje connosco. Padre João, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. E começava precisamente por estes dois dados que creio interessa nós colocarmos quando queremos olhar os acontecimentos da Semana Santa. Há de facto os textos da Bíblia, há também os dados da história. Um biblista, um investigador, como é o Padre João, quando tem de olhar para estes acontecimentos, tem de pôr lado a lado estes dois dados? Sim, é verdade. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores. Nós entramos numa semana rica de vivências, rica de memórias e, ao mesmo tempo, eu diria, rica e convidativa à reflexão daquilo que acabou de dizer. E aquilo que acabou de dizer são os dois grandes esteios, as duas grandes colunas da identidade cristã. Por um lado, os textos que nos foram legados pela memória apostólica acerca da forma como os diferentes discípulos, nas narrativas que nos deixaram, Mateus, Marcos, Lucas e, por outro lado, São João, quer nos dados que nos chegaram através de um outro filão também rico, que depois encontra, eu diria, um bocadinho, porventura, menos sintetizado, mas muito rico, na memória das primeiras gerações cristãs que ajudaram, que viveram e nos ajudam a compreender os próprios textos narrativos dos Evangelhos. E há sintonia aí entre... Há profunda sintonia. E, aliás, se há textos bíblicos que estão mais próximos, apesar de haver complementaridades, não são repetições, não são cópias, não são fotocópias, são vivências. Mas se há sintonia e se há harmonia entre textos dos Evangelhos e das memórias cristãs, eles concentram, essa sintonia está muito presente neste conjunto de textos. Nós temos os mesmos personagens, com qualquer acrescento que venha um bocadinho da memória de cada um dos evangelistas, temos os mesmos acontecimentos e, como acabou de referir, os acontecimentos centram-se nesta trilogia: morte, condenação, morte e ressurreição, não é? Ora, isto vem de onde? Eu creio que vem da própria consciência cristã das origens, que dificilmente Jesus poderia evitar este fim trágico. E podemos acrescentar mais: ele nada fez para o evitar. Porquê? Porque sentiu que tudo aquilo que ia acontecendo estava dentro daquilo que depois a própria tradição cristã vai interpretar como sendo a realização das promessas veterotestamentárias, principalmente através dos profetas Isaías, Zacarias, Jeremias, etc. Portanto, neste primeiro elemento, Jesus sentiu que a sua missão era uma missão de continuidade e de novidade. Mas, uma segunda razão... Sim. Pela qual ele aceitou isto como a expressão de uma vontade de missão, é que ele não fez nada para evitar a morte. Ele não fugiu, ele não congregou, ele não organizou um exército de resistência, ele não se escondeu. Portanto, há aqui todo um conjunto de elementos em que, por isso a tradição da Igreja lhe chama a entrega. A entrega não é que Jesus tenha voluntariado para morrer, mas ele viu no acontecimentos da história, no fundo é o grande desafio da leitura da fé, viu nos acontecimentos na condenação à morte o fim a que estava conduzido. E nessa interpretação, é claro que aqui agora já é um pouco mais difícil dizer Jesus teve mesmo consciência que a sua morte era redentora para os outros, ou é a comunidade cristã
que ganha essa consciência e faz essa leitura teológica. As palavras de Cristo na cruz não mostram essa consciência redentora? Eu acho que as palavras de Cristo na cruz mostram que ele viu nisso a vontade do Pai. A dimensão redentora é o alcance para fora. E posterior? Posterior é a leitura que é feita à luz da fé Mas e da sempre, experiência vivida. Há sempre também esses, portanto, seja por um lado a condenação real, Sim. histórica, e por outro lado o cumprir o mandato salvífico, o redentor. Sim, eu acho que as duas coisas não se podem separar. Jesus tem a consciência histórica, o caminho empreendido, a coerência da sua mensagem, a atitude abrangente e inclusiva dos seus gestos face a um judaísmo que era profundamente discricionário, que era profundamente separador, que era profundamente ritualista, e ser profundamente ritualista no tempo, não quero aplicar isso hoje, mas enfim, também se podiam tirar daqui algumas lições. Um judaísmo que era profundamente ritualista é um judaísmo discricionário. Não é? E Jesus aí não embarcou. Portanto, perante isso... E é isso que é a causa da condenação à morte? Essa é a causa religiosa. Eu acho e que a política? A política, simplesmente, vamos ver, nós não sabemos, analisando bem os textos, numa leitura direta das fontes, se a causa política prevaleceu face às causas religiosas ou vice-versa. Os evangelhos deixam entender que o judaísmo recorreu à mão, podemos assim dizer, ao braço político para eliminar um adversário que nascia de dentro. Jesus não é, face ao judaísmo, um adversário que aparece de fora, como era o Império. Não é? O judaísmo sente que o seu sistema fica periclitante, fica bastante inconsistente face à novidade de Jesus. E, portanto, a melhor forma, aliás, isto é dito, é melhor que morra um homem pelo povo do que pareça a nação. O judaísmo sentiu que, de facto, este era um adversário dentro do sistema, que se colocou à margem do sistema, que contestava o sistema, que era importante, de alguma forma, eliminar. Daí o aproveitamento político. Este diálogo é muito bonito e está muito bem escrito no quarto Evangelho de São João. Não é? No sistema organizado, ou nos dois sistemas de causas e de motivações pela qual a condenação. O sistema religioso, destrói o templo, não guarda o sábado, fez filho de Deus, e o sistema político, ele quer se fazer rei. Portanto, e o povo, que dimensão ou que intervenção tem nesse julgamento? Vamos lá ver. Eu acho que há aqui uma... Há um recurso ao povo, não é? Há um recurso ao povo, mas agora é preciso ver. O povo diz sempre o texto, principalmente São João tão bem, que foi incentivado pelas autoridades religiosas. Se nós compararmos isto com o que acontece na Galileia, Jesus na Galileia é profundamente aclamado, recebido, ninguém fala como ele, é na verdade o profeta que esperávamos, a sua palavra tem autoridade, não nos fala com os escribas, quer dizer, temos a vir tudo. Em Jerusalém é tudo ao contrário, mas os evangelhos fazem notar isso. Há, efetivamente, uma oposição tremenda entre a Galileia e a Jerusalém na aceitação e na recusa. Portanto, não é a questão da geografia, é a questão da aceitação e a questão da recusa. E isso é muito evidente. Portanto, eu acho que na intervenção popular, como em todas as partes, nós assistimos aos grandes momentos da Revolução, o povo dita, faz, ou orienta, propõe os ditames do processo, mas no fundo não é o povo que executa. São os seus mandantes ou aqueles que se julgam habilitados ou capacitados para o representar. E daí que eu acho que, efetivamente, há uma pressão popular que vai influenciar designadamente as autoridades religiosas. E é assim, nós estamos no Evangelho de Marcos, certamente vamos falar disso, Sim. mas nós temos
dois momentos muito bonitos no Evangelho de Evangelho que Marcos. se escuta neste próximo domingo, domingo de Ramos, não é? Sim, o Evangelho que se lê, o Evangelho da Paixão, no texto domingo de longo. Ramos, um texto longo, mas há ali dois momentos que eu me pergunto sempre, tendo em conta um pressuposto importante, que não é pressuposto, é realidade. Marcos é o primeiro dos textos a ser redigido. E ele marcou a tradição da transmissão desta memória da paixão. E no Evangelho de Marcos há dois momentos muito significativos, que é a recusa do judaísmo face a Jesus, és ou não o Messias? Pergunta o sumo sacerdote enquanto representante de todo o judaísmo. E aí Jesus confessa pela primeira vez, sim, eu sou. E depois, de uma forma mais silenciosa, no alto da cruz, Marcos diz que o centurião romano, ao ver tudo o que tinha acontecido, diz, na verdade, este homem era filho de Deus. Portanto, estes dois momentos que vão depois estar um bocadinho presentes e que marcam aquilo que acabámos de dizer, este dilema, o dilema da condenação querida, o dilema entre a condenação querida e procurada e a condenação tolerada ou resignada, não é? Porque a condenação imposta pelas autoridades romanas a Jesus é o Evangelho deixa perceber que é uma resignação. Tiveram de se resignar perante a imposição de que falávamos, ou a vontade daqueles que eram os representantes do povo, não é? E esta memória vem simultaneamente nos Evangelhos, porque ela depois vai ser mais ou menos assumida nos outros Evangelhos, para além de Marcos, mas também é a memória que está, por exemplo, em muitos textos dos padres da Igreja primitiva, da Igreja das origens, das comunidades mais próximas ao evento de Jesus. O texto, como disse o padre João Lourenço, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é precisamente este relato de São Marcos, o relato da paixão, cheio de facto de um enredo muito, muito expressivo, e é todo este enredo que é projetado depois logo nas primeiras comunidades cristãs e até nós, e que provoca, enfim, as celebrações que de facto iniciam este domingo e vão até ao domingo de Páscoa. É verdade. Eu gostava de começar a esse respeito dizer o seguinte. A Semana Santa é uma representatividade desse enredo. Em alguns lugares, de uma forma muito empolgante, de outras partes mais simples. Mas a memória evangélica que é lida, que está presente ao longo de toda esta semana, particularmente no chamado tríduo, quinta, sexta e sábado, é efetivamente a memória desse trama, dessa conjugação de fatores entre, eu diria, entre a compreensão da mensagem e a sua leitura por parte das autoridades judaicas e os ecos que ela depois vai ter nas comunidades cristãs. Marcos, como ajuda para a leitura do texto. Marcos é um evangelho que ao longo deste ano é proposto para acompanhar a nossa liturgia. Marcos é um evangelho cheio de enredos e cheio de, eu diria, paradoxos. Porque é um evangelho em que se procura compreender ou se procura apresentar a singularidade da pessoa e da mensagem de Jesus e ao mesmo tempo a incompreensão dessa mensagem por parte daqueles que envolvem, pelo menos numa primeira parte, e com isso o autor criou um evangelho algo, eu diria, enigmático, difícil. Alguns até lhe dizem, chamam-lhe um bocadinho de linguagem esotérica, mas não tem nada de esoterismo. Tem exatamente diante de um dilema que se põe e que é um dilema que por um lado é teológico, mas por outro lado é pedagógico. Jesus não quer, e Marcos evidencia isso muito, não quer antecipar nada acerca da sua identidade que não seja aquilo que resulta exatamente da vivência destes três momentos. É só depois da vivência destes três momentos e da sua compreensão que então se pode afirmar verdadeiramente a condição filial de Jesus. E isso Marcos o procura fazer. Para isso,
o recurso a todo um conjunto de episódios, de momentos, em que ele não quer ir para além daquilo que ele próprio anuncia, guardando segredo, guardando silêncio. Por isso se chama até ao Evangelho, o Evangelho do segredo messiânico. Mas o que tem de histórico todos esses elementos? O que tem de histórico esses todos os momentos, eu creio que tem duas coisas. Uma primeira, eu acho que isso está muito na base daquilo que foi a singularidade de Jesus. Os outros candidatos a Messias sempre se orgulharam, sempre se propuseram fazer revoluções compulsivas, violentas. Nós não descobrimos, nas palavras de Jesus, nada neste sentido. Portanto, isto eu creio que é um elemento... Aliás, chegaram a reclamar isso de Jesus, não é? E chegaram a reclamá-lo, não é? E chegaram a querer fazê-lo. E os Evangelhos dizem que Jesus tentou e sempre evitar essa projeção que poderia desvirtuar aquilo que eram as propostas da sua mensagem. Portanto, isto para mim é histórico. Que a comunidade cristã e que as tradições cristãs tenham valorizado a dimensão da fé em detrimento daquilo que era a situação política, isso também parece-me histórico e razoável. Porquê? Porque os Evangelhos, a difusão da fé, o crescimento das comunidades decorre a partir do ano 70, ou pelo menos da segunda metade dos anos 60, 66, em que a comunidade cristã teve de se separar do judaísmo. E nós aí estamos num contexto, de facto, muito violento, muito agressivo. Não podemos esquecer que, antes das grandes perseguições romanas, o movimento cristão foi perseguido no espaço da Judeia, no espaço ainda da sua convivência com o judaísmo. Isto é incontestável. Basta ver a memória dos primeiros mártires e dos primeiros discípulos a serem condenados, etc. Portanto, há aqui, de facto, uma reação. É possível que as comunidades cristãs, uns poderiam dizer, elas deviam reagir com a mesma medida. E eu acho que elas deviam reagir como reagiram. Ou seja, o confronto era inútil, já quer judaísmo, quer cristianismo estavam sob a tutela de uma mão implacável, que era a mão romana, ou o poder romano, o exército, e, portanto, não havia... qualquer alternativa fora disto parece-me a mim inverosímil. Enfim, o nosso tempo infelizmente galopa e vamos deixar a primeira e a segunda leitura. Creio que o Padre João Lourenço já referiu que Jesus cumpre de facto essa profecia do Antigo Testamento, de que fala o texto de Isaías, que escrito na primeira leitura, e que depois também a carta aos Filipenses assume que Jesus cumpriu essa missão. Porque queria, Padre João, que nos colocássemos no presente, no presente que infelizmente está a acontecer, de guerra, precisamente na Terra Santa. Será uma semana, nesse sentido, pouco santa, será uma semana de conflitos. Enfim, estamos a gravar este programa há algum tempo da sua emissão, mas infelizmente não é de prever que os conflitos terminem a curto prazo. Sim, efetivamente, creio que é uma semana que será santa, e será uma semana triste, não é? Porque normalmente a Semana Santa vive-se um bocadinho nesta simbiose, nesta combinação entre a memória de uma realidade e a alegria que isso confere. Neste caso não vai ser assim, porque primeiro, como sabemos, tudo o que é ajuntamentos, tudo o que é grupos, tudo o que é movimentos, tudo o que é peregrinações, o que são grandes vivências da Semana Santa lá, não vão decorrer. É verdade que os santuários estão todos abertos, não há problema nisso, principalmente aqueles que não estão em zona de guerra. Não é? Por exemplo, normalmente Jerusalém e tudo o que envolve as celebrações da Semana Santa que decorrem no espaço de Jerusalém e arredores vão poder fazer-se e não vai haver problema. Eu sinto que nós estamos aqui numa encruzilhada complicada. Eu próprio tenho dedicado um bocadinho à reflexão
sobre este conflito, já o tenho exposto em vários sítios, estive agora no Oriente e aproveitei também para o expor lá, apesar de lá se viver a uma longa distância, não é? Uma distância que traduzida em horas é de 8 para lá e de 2 para cá. Ora, mas mesmo neste contexto, a minha percepção é que nós estamos aqui diante de um conflito que vai deixar ecos trágicos. Ainda mais que aquela região já tem muitos, infelizmente. Não é? Infelizmente, aquela região já é uma região marcada por tragédias históricas que criaram, eu diria, incompatibilidades profundas. Mas este conflito é, porventura, um bocadinho mais gravoso, quer de um lado, quer do outro. Nós não tínhamos assistido há muitos anos, há muitas décadas, a um tipo, provavelmente, aquele atentado de Munique, mas depois disso... Este conflito, o desencadear, o que está na base deste conflito é uma tragédia e é uma questão abominável. A reação neste momento está um bocadinho na mesma medida. E, portanto, há aqui duas realidades vivenciais, dois códigos históricos de vida que têm profundas incompatibilidades. Eu não olharia muito para os acidentes, olharia mais para aquilo que está na base. E, portanto, os acontecimentos que nós celebramos vão estar marcados por isto. Primeiro, pela ausência daqueles que podem participar e viver estes acontecimentos e dar-lhe mais abrangência, e, por outro lado, pela tragédia que está inscrita na alma e no coração de todos quantos assistimos a estes momentos, que são verdadeiramente trágicos. Trágicos para a história, trágicos para a identidade destes povos e marcantes para aquilo que é o futuro destes mesmos povos em termos próximos e médios. O futuro distante, nós não sabemos muito, mas esse é sempre difícil de calcular, mas eu creio que não vai ser fácil encontrar aqui caminhos de reconciliação, de perdão e de harmonia entre estas duas identidades. O berço das religiões Sociais e religiosas. Sim, sem dúvida. O berço das religiões que é, de facto, um local de conflito e de divisão, como está a acontecer agora. Padre João Lourenço, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço ter nos oferecido este contexto bíblico e histórico dos acontecimentos da Semana Santa, marcados este ano por este conflito. Muito obrigado. Obrigado eu e desde já uma programa. boa Páscoa para todos. Muito obrigado, muito obrigado. E a terminar, recordo que pode ver no portal da Agência Eclésia o percurso da Via Sacra a partir dos desenhos que o Padre Nuno Branco fez para a Jornada Mundial da Juventude, cuja apresentação é concluída no programa Eclésia na Antena 1 este sábado. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.